Olá a todos, meu nome é Nayara, eu sou estudante de História da UES, do Polo de Xeramubim, Polo da UAB. Estou aqui para mediar o módulo 2. Queria dar as boas-vindas a todos os participantes. E aqui no módulo 2 nós iremos discutir o contexto histórico do reisado como patrimônio imaterial brasileiro e a sua inserção na cultura de Xeramubim. Também iremos analisar os tipos de reisado. No Brasil, nós encontramos o reisado com diversos nomes. Reisado careta, bois de reis, folia de reis. E possui esse nome porque ele se origina da festividade em louvor aos três reis magos, Gaspar, Baltazar e Melquior, que foram do Oriente a Jerusalém levar presentes ao menino Jesus, que acabara de nascer. Eles levavam ouro, incenso e mirra, e chegaram a Belém, da Judéia, no dia 6 de janeiro. O dia 6 de janeiro é a data que se comemora o Dia de Reis. O reisado chegou ao Brasil através dos colonizadores portugueses, que ainda conservavam a tradição de celebrar o nascimento do menino Jesus. Em Portugal, essa festa é conhecida como reisada ou reiseiro. As tradições do ciclo natalino eram comuns em toda a Europa cristã, nos países como França, Itália, Portugal. Esse tipo de liturgia era usada como instrumento de ensino e divulgação da doutrina cristã. O episódio dos magos era um dos temas principais para efeito de dramatização. Inicialmente, era realizado nas igrejas e, pouco a pouco, foi se popularizando e sendo levado para praças e ruas. No período colonial, os colonizadores, junto com os missionários jesuítas, trouxeram essa tradição e utilizavam essa liturgia dos Reis Magos, sob a forma de canto e encenação, como catequese e ensino, tanto dos nativos indígenas como dos próprios colonos portugueses e, posteriormente, dos escravos negros. Com o tempo, essa festa teve a participação. Cada cultura foi inserindo alguns, fazendo a sua contribuição para o reisado como hoje nós conhecemos. As máscaras do reisado de couro, elas são contribuição das tradições ibéricas, as tradições. Os instrumentos musicais remetem aos povos indígenas e os bailados são a contribuição dos africanos. De acordo com o texto de Barroso, o reisado de couro é uma modalidade bem típica da região, que encanta pela simplicidade e a criatividade. Ele está diretamente relacionado à presença do vaqueiro, que tinha como principal trabalho de diversão o gado. Originalmente, o local destinado para essas brincadeiras eram as praças ou os terreiros das fazendas. Depois,
passou a fazer parte das festas populares e religiosas, como, por exemplo, a festa de Santo Antônio, em Xeramobim. A origem do reizado de couro está baseada nas brincadeiras sertanejas nos terreiros das fazendas, tendo sido iniciada no ciclo do couro, onde a figura principal é o boi. Acompanhado dos caretas, que são personagens principais, com máscaras de couro, que nos fazem recordar as máscaras ibéricas, que camuflam o real sentimento de quem atua, e ao mesmo tempo o material era usado para sua fabricação remete ao ciclo do couro. Em relação ao reizado do Congo, sabe-se que era durante as festas realizadas em homenagem aos santos de devoção dos negros, na época do Brasil Império, que os cativos encontravam seus momentos de autonomia, em um espaço apropriado para conversar, cantar, dançar e executar seus folguedos religiosos. Durante o período do Brasil República, se refletia a criação de uma nova dinâmica, em que, em alguns momentos, se permitia essa junção, onde os negros podiam relembrar a coroação dos reis do Congo durante as festas e até a questão da criação das irmandades. Em Xeramobim nós tivemos a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Era um culto dos negros aos santos católicos, devido à subordinação de quem era seu dono. Assim, eles, como os indígenas, eles foram forçados a esquecer sua cultura, seja ela religiosa ou de outra forma. Em Xeramobim, os negros procuravam cultuar os seus deuses de forma silenciosa e disfarçada. Essas irmandades ou confrarias, elas tinham finalidades sociais e religiosas, especificadas em termos de compromisso, que eram aceitos pelos filiados. O reizado do Congo, ele faz parte do ciclo natalino. A sua estrutura é composta por personagens fixos, que são atores, dançarinos, que são acompanhados por uma banda ou um violeiro e encenam peças e embaixadas durante a apresentação. Independente da motivação, a dança guarda em si mesma, e naqueles que a exercitam, os elementos inspirados nas cortes medievais europeias, nas estruturas dos engenhos de açúcar, da sociedade canavieira do Brasil Colônia, e também o cortejo de vaqueiros e tangerinos, que acompanhava o transporte das boiadas do sertão às feiras. Os animais presentes no reizado, eles fazem alusão à vida rural, trabalho do vaqueiro, encarregado de vender o animal. O sacrifício do boi se dava de maneira alegre, no meio das risadas do público. O morrer, ele simboliza não só a morte material do corpo, ele possibilita um renascer renovado com essa ressurreição. Ele faz essa parte do morrer e renascer do boi. Ela é uma referência a um boi que foi entregue por Padre Cícero aos cuidados do beato José Lourenço. Essas umas terras que o beato vivia no sítio Baixa Dantas, no Crato. Era no ano de 1920,
Beato José Lourenço recebeu do padre Cícero um touro da raça Zebu, que até então era desconhecida no Ceará e no Nordeste. Ela predominava na região, era o gado arisco e nativo, que produzia carne e leite de uma qualidade menor. O boi era tido como muitos como milagreiro, devido à transferência de poderes do padre ao animal. Ele passa a ser alvo da estima dos romeiros. Alguns levavam flores, enfeitavam o curralzinho do boi, deixava tudo bonitinho lá. Na época, um deputado federal chamou o José Lourenço ao Juazeiro e mandou prendê-lo. Além de prender o Beato, o deputado mandou que o boi fosse abatido em frente à cadeia e que fosse vendido o couro e a carne, e assim deu fim ao animal. Aí a semelhança com o reisado é na questão da ornamentação do boi e no sacrifício do boi. Só que diferente da vida real, no festejo a vida do animal é restituída de forma cômica, onde o doutor também tem uma função especial. Ele receita uma pimenta para reanimar o boi. Então, algum dos brincantes, que pode ser até o mais jovem do grupo, coloca essa pimenta na bunda do boi, porque é o remédio que dá. E assim o boi ressurge e põe fim ao espetáculo. Gente, lá no ambiente do módulo, nós temos um texto super interessante, bem mais detalhado, que eu convido a cada um a ler e utilizar nas nossas interações no ambiente. Obrigada.